Olá, bonjour. Num primeiro episódio consagrado a esse tema literatura e epidemias, eu falei bastante da peste e eu parei em termos cronológicos no século XVII com o escritor francês Jean de La Fontaine. Dessa vez eu vou falar muito mais de uma outra grande epidemia, a cólera, com textos publicados no século XIX e também no século XX. Escolher entre a peste e a cólera. Choisir entre la peste et le choléra. Essa é uma expressão popular, muito usada na língua francesa, que significa que, na verdade, você não tem nenhuma escolha, porque você só pode escolher entre o pior e o pior. Isso acontece muitas vezes nas eleições políticas, nos segundos turnos, em que a gente não sabe qual dos dois candidatos é o pior. O que eu quero dizer através dessa expressão é que essas duas grandes doenças elas são associadas realmente no imaginário popular com pragas infernais. E muitas vezes elas são confundidas. O próprio Chateaubriand, grande autor romântico francês, nas Mémoires d'Outre-Tombe, que é o livro mais famoso dele, escreve 2 capítulos, a peste e a cólera, mas em alguns casos ele confunde as duas doenças, falando da peste quando se trata da cólera. Agora, para entender melhor a dimensão trágica da cólera no século XIX, vamos ler precisamente Chateaubriand. Le choléra, sorti du delta du Gange en 1817, s'est propagé dans un espace de 2200 lieues du nord au sud et de 3500 de l'Orient à l'Occident. Il a désolé 1400 villes, moissonné 40 millions d'individus. On a une carte de la marche de ce conquérant. Il a mis 15 années à venir de l'Inde à Paris, c'est allé aussi vite que Bonaparte. Celui-ci employa à peu près le même nombre d'années à passer de Cadix a Moscou, et il n'a fait périr que 2 ou 3 millions d'hommes. Então nós temos uma epidemia que surgiu no rio Ganges, na Índia, em 1817, e que chegou em Paris em 1832, né, atravessou a Ásia, a Europa, chegou em Paris, que é a capital de Chateaubriand. Eu sublinhei aqui em roxo La Marche de ce Conquérant, porque essa é uma representação, uma alegoria, que vai realmente se desenvolver muito a partir de Chateaubriand e depois com outros escritores, de uma epidemia, de uma peste que é um caminhante, que vai ceifar, moissonner, ceifar as vidas. E não são poucas vidas que vão acabar, não são poucas mortes. 40 milhões d'individus, 40 milhões de indivíduos. O que é comparado com as estatísticas de mortes de uma outra companhia, de um outro grande caminhante, que é Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, fazendo as guerras na Europa, de Cadix a Moscou, né, na Rússia, as guerras de Napoleão teriam provocado, o que já é muito, 2 ou 3 milhões de homens. Mas então essa ordem de comparação, eu acho que ela é muito marcante, né? A quantidade de mortes provocada pela cólera. Essa representação de uma doença, de uma epidemia ou pandemia como um caminhante que vai ceifar as vidas, é uma coisa, como falei, que vamos encontrar em muitos casos. Vocês têm aqui à esquerda, a imagem que está no início do vídeo, que é uma caricatura, uma charge de 1831, ou seja, no momento em que a epidemia da cólera chega na Europa. E vocês têm esse homem que vai atropelar legiões de soldados, legiões de homens, né? Tem também um outro texto que se chama O Judeu Errante, de Eugène Sue, em que nós voltamos a encontrar essa figura de um caminhante, dessa vez com uma representação que hoje nos parece absolutamente antipoliticamente correto, que é a de um judeu errante que anda, que atravessa a Ásia, vai até a Europa e que precede as mortes provocadas pela cólera.
E vocês têm, por fim, aqui embaixo, uma frase apenas, uma citação de um texto do qual vou voltar a falar depois, que é Le Hussard sur le Toit, de Jean Giono. É um texto publicado no século XX, mas cuja história, cujo enredo se desenvolve nos anos da epidemia da cólera, dessa mesma epidemia da qual nós fala o Chateaubriand. E o Giono retoma a imagem do caminhante. Maintenant, le choléra marchait, caminhava, como um leão, à travers villes et bois, através dos bosques e das cidades. Esse mito do caminhante vai acabar, na verdade, no início do século XX, com o Thomas Mann, que escreve Morte em Veneza, que nos fala de uma outra epidemia de cólera, dessa vez no início do século XX e na cidade de Veneza. No texto de Thomas Mann, a epidemia ela se desloca, ela tem essa força de contaminação pelas viagens de navegantes, né, de marinheiros, pelos barcos de mercadorias que vêm da Síria. Evidentemente, os escritores do século XX, Thomas Mann, Jean Giono, têm muito mais conhecimento científico sobre a cólera do que os escritores do século XIX, Chateaubriand ou Eugène Sue. O Chateaubriand vai até descrever a cólera como uma nuvem, um enxame de insetos, o que não faz sentido. Mas o que acontece é que em 1883, depois de uma nova epidemia de cólera no Egito, o científico Robert Koch descobre o bacilo da cólera, o germe responsável pela doença. E a partir daí, o mundo científico vai conhecer muito melhor os sintomas, mas também as maneiras de remediar a essa doença. Daí, no livro de Giono, Le Hussard sur le Toit, vamos encontrar descrições muito precisas e mórbidas dos sintomas da doença. É interessante pensar que esse escritor Jean Giono, que é muito famoso por ser um pintor, entre aspas, um escritor que descreve muito bem as belezas naturais da região dele, que é a Provence, essa região maravilhosa do sul da França, com os campos de lavanda. Pois esse escritor vai se tornar um pintor, nesse livro, dos sintomas da doença. E são parágrafos que realmente chocam o leitor. Por exemplo, quando ele descreve a cor azul da pele das vítimas da cólera. Essa cor azul, vale lembrar também que ela está na origem de uma expressão popular famosa em francês, que é avoir une peur bleue, ter um medo extremo. Sobre a cianose, que é o nome científico dado para descrever os corpos azuis vítimas da cólera antes de que se tornem cadáveres, sobre a cianose, nós temos esse trecho que estabelece um paralelo paradoxal entre a cor azul do céu, quando faz muito sol, e a cor azul dos rostos dos doentes. E pouco a pouco o horror invade a cena, né? O trecho começa com alegria, com a ideia de saúde e de alegria, joie et santé, através do azul do céu, e pouco a pouco o azul vai se tornar o azul dos rostos. E nós temos esse antagonismo total entre os dois adjetivos beau e laid, né? Como que o horror, beau e laid, bonito e feio, como que o horror pode invadir a vida. E é muito sintomático isso da escrita de Jean Giono, que não nos poupa nenhum detalhe. Ele descreve a morte de maneira clínica. Esse outro trecho é emblemático disso. Ele vai descrever as marcas no rosto, les marques d'une stupeur étonnée, de uma surpresa gigantesca e até enfantina,
até a surpresa de uma criança. E vai descrever os lábios contorcidos, os lábios que até parecem pronunciar uma espécie de riso horroroso, e logo um grito que afasta todo mundo, un cri qui fait fuir tout le monde. Essa descrição física mórbida da morte, ela é acompanhada de uma descrição moral que também é absolutamente sem piedade, porque são todos os recantos escuros do homem que são observados e repertoriados. As acusações vis, o ódio, a falta de solidariedade. Em algum trecho nós temos filhos que vão jogar, como se tratasse de um saco de lixo, os cadáveres dos pais no umbral, na soleira de uma porta. No entanto, além desse lado absolutamente escuro, dessa faceta escura do homem, existe uma luz, existe uma esperança nesse romance. O herói, Ângelo, é um ser absolutamente puro que vai lutar contra a doença. Ele é um ex-soldado carbonaro que lutou no norte da Itália, fugiu porque matou um oficial austríaco e chegou na região da Provence, essa região do sul da França, onde ele encontra a epidemia e todas as mortes. Ele é até acusado de ser um disseminador dessa doença, porque é um estrangeiro, uma pessoa desconhecida, mas mesmo assim ele vai lutar contra tudo e todos para tentar salvar vidas. E além disso, tem uma história de amor com uma mulher que ele encontra nessa região da Provence. Então o romance é um romance de aventura, um romance também sentimental. Bom, então vou acabar esse vídeo apresentando alguns trechos do romance de Giono, e a partir desses trechos eu vou sugerir algumas pistas de reflexão, lançar ideias sobre a situação que nós estamos vivendo hoje com o coronavírus. Primeira citação. Le principal était de ne rien ébruiter avant d'être sûr. La raison était qu'il ne faut jamais affoler une population quelle qu'elle soit. Não se pode assustar uma população qualquer que seja. Esse tipo de argumento pode servir de justificativa para, na verdade, esconder, mascarar hesitações por parte dos médicos, mas sobretudo por parte dos políticos, antes de proclamar a urgência da luta contra uma doença, cólera ou coronavírus, antes de implementar o confinamento e de reagir à altura do perigo. Segunda citação. Il a jeté du poisson dans la fontaine des Observantins. C'est un complot pour faire périr le peuple. C'est un étranger. Il a des bottes de milord. Ele botou veneno no chafariz. Essa é a acusação do povo, da população da Provence contra o Ângelo. Ele teria envenenado a população para espalhar, para contaminar, para espalhar a doença, para contaminar todo mundo. A cólera se transmite por via oral, de fato. Então você pode beber e ser contaminado. E é uma doença que ainda hoje existe e que se espalha nas regiões onde geralmente o saneamento da água não é de qualidade. O Ângelo, como estrangeiro e como aristocrata que tem botas de milord, é o bode expiatório ideal. E, na verdade, ele luta contra a doença, mas mesmo assim, ele é acusado. Nós temos aqui uma teoria da conspiração, uma fake news avant la lettre. E realmente, nesses momentos de pandemias, nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de boatos que circula tão rapidamente nas redes sociais. Estou pensando, por exemplo, em teorias da conspiração, segundo as quais a China teria inventando o vírus. O que não faz sentido cientificamente.
eu preciso também dizer que o Jean Giono escreveu esse romance logo depois da Segunda Guerra Mundial, onde ele foi acusado por parte da população francesa de ter mantido uma neutralidade meio suspeita com o regime alemão nazi. Então Giono, ferido por causa dessas acusações, de certa forma escreve esse romance como uma forma de reação, né? Por fim, uma citação que eu acho extremamente forte e que traz uma nota de solidariedade absolutamente necessária hoje. Est-ce qu'on a le droit d'abandonner un être humain? Et même s'il meurt, est-ce qu'on ne doit pas tout faire pour qu'il meure moins mal si l'on peut? Com essas duas perguntas retóricas, o Jean Giono aponta para o valor absoluto de qualquer vida humana. Nós vimos alguns políticos ou economistas que pareciam bem perto de estar dispostos a abandonar, hoje com coronavírus, uma parte da população mais idosa, as pessoas no grupo de risco, sob o pretexto isso de fazer com que a economia não pare completamente. Não, eu acho absolutamente importante destacar a importância de qualquer vida humana. Não se pode abandonar um ser humano e não se pode menosprezar a vida. Bom, eu vou acabar por essa nota de solidariedade e espero encontrar vocês então nos próximos vídeos dessa série sobre literatura e epidemias. Tchau.